O Carlos Souza, ele perguntou o que poderia acontecer se no lugar da Ucrânia fosse o Brasil, assim, se algum país invadisse o Brasil, o que poderia acontecer aqui? Isso Primeiro deixa com quem? você. Primeiro quem, tá? Para nossa sorte aqui, é, nenhum, nenhum país vizinho, talvez com exceção da Colômbia, tem forças armadas com capacidade para realmente uma guerra prolongada. A Colômbia tem essa capacidade, acho que ainda manteve, porque vem numa luta contra né, as Farc, o grupo revolucionário, guerrilheiro, tal, de décadas. Então, as Forças Armadas colombianas estão relativamente modernizadas. Digo isso porque, infelizmente, as nossas Forças Armadas não estão prontas para uma guerra moderna como o de hoje. Então, a nossa sorte nesse ponto é sorte por não sofrermos esse risco de guerra e azar porque não temos a necessidade de fazer uma discussão efetiva do que precisa ser mudado para termos forças armadas modernas. Então, a gente não corre esse risco, não. Eu acho que uma pergunta muito interessante, e eu acho que aconteceu um momento que chamou muito a minha atenção quando, você lembra, acho que foi em 2017 ou 2018, quando o Trump começou a meio que adotar um discurso mais radical, mais agressivo contra o governo Maduro. Houve essa tentativa de derrubar o Maduro por meio de sanções que eles chamavam, acho que de pressão máxima, uma coisa assim. E aí alguns perguntaram, você consideraria derrubá-lo por meios militares? E o Trump nunca disse que quer, mas também não disse que não quer. E teve alguns radicais que chegaram a publicar, o Ricardo Hausmann, que radicalizou-se. Ele inclusive foi meu professor nos Estados Unidos, um venezuelano, ex-ministro de Economia, que chegou a publicar artigos, inclusive aqui na Folha de São Paulo, dizendo que apoiando, né, uma atuação militar americana para derrubar o Maduro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Até o Bolsonaro e todos os presidentes, mesmo aqueles que odeiam o Maduro, falaram, cara, isso não dá, é inaceitável, a gente nem retoricamente vai apoiar esse tipo de coisa. Então, eu acho que qualquer ameaça à soberania de países latino-americanos até geraria uma espécie de união de todos os países da região, porque isso cria, obviamente, um precedente. Ou seja, e aí foram as Forças Armadas brasileiras. Eu acho que até pessoalmente o Bolsonaro poderia ter apoiado. Algumas pessoas dizem, a gente ainda não tem acesso às conversas, né, às gravações, até dizem que o Bolsonaro disse ao Trump que, aliás, não, foi 2019, foi 2019, que o Bolsonaro disse que vou ver lá com meus ministros o que eu posso fazer. E aí as Forças Armadas brasileiras foram, assim, unânimes, dizendo, cara... Essa conversa foi na visita do Bolsonaro a Mar del Lago, sim, lá na Flórida, num jantar que na mesa... O lado americano, o governo americano literalmente... Então, podemos a partir do Brasil invadir a Venezuela? O quê? Eu não sei se o Trump de fato pensou isso. Eu acho que talvez houve uma tentativa de pelo menos ter o Brasil como um país que diz a gente vai apoiar mesmo retoricamente, porque o que o Trump queria para a reeleição era dizer, meu legado foi, entre outros, de ter derrubado o Maduro para ganhar o estado da Flórida, onde existe uma diáspora venezuelana grande, cubana, que odeiam o Maduro, etc. Então, acho que tentaram meio que derrubar pelas sanções e pela retórica da ameaça militar, de repente ativando uma rebelião interna, talvez nas Forças Armadas venezuelanas. Não deu certo. Foi, aliás, essa coisa de reconhecer o Guaidó, uma besteira tremenda. Mas eu achei interessante isso em relação a essa pergunta. A pergunta foi o que acontece se o Brasil, um país latino-americano, fosse invadido? Que eu acho que há um consenso entre as Forças Armadas latino-americanas de que é preciso reduzir ao máximo a presença de tropas extra-regionais
na América do Sul para não criar nenhum precedente. Então, nessa hora, a gente até apoia o Maduro, porque seria pior ter um precedente de ter tropas invadindo um país latino-americano. Então, eu acho que até aí esse episódio encerrou da melhor maneira possível, né?